Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Então, a primeira leitura de hoje, uma coisa muito óbvia que é falada por Deus, assim fala o Senhor: põe-te de pé no átrio da casa do Senhor, no templo da época, e fala a todos que vêm da cidade de Judá, para adorar o Senhor no templo. Pensam, se naquela época Deus estava mandando adorá-lo sem ter a Eucaristia, eles tinham lá o Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança, mas nem era acessado. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, dentro do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Isso antes da última invasão, né, dos babilônicos. Depois roubou a arca. Deus está mandando adorar. Imagina hoje, que está aqui, em corpo, sangue, alma e divindade. Por que o povo não adora o Senhor como deveria? Por que ficar em casa matutando problema, queimando cabeça para resolver um problema ou outro? Chorando porque não está dando certo nada? Ao invés de ficar adorando. Quiser chorar, chore aqui. Né? Padre, mas eu não sei como adorar, eu não sei o que falar. São João Maria Vianney tem a solução. Ele dizia: fique como um cachorro aos pés do dono. Não é? O cachorro não fica ali? Então, se você não tem o que falar, fica ali perto de Jesus. Deixa que ele te preencha. Deixa que ele te encha de graça. Deixa que ele conduza. Tem situações que você está vivendo de problema que só ele consegue resolver com a graça. Adulto, por exemplo, você não consegue bater, colocar no caminho certo, igual criança. Adulto, você tem que rezar. Porque se empina a carroça, já era. Né? Não retires uma só palavra. Talvez eles as ouçam e voltem do mau caminho. E eu me arrependa da decisão de castigá-los. Mau caminho, castigo. Desobedecer os mandamentos, pecado mortal. De vez em quando alguém chega aqui e fala: padre fulano está passando por isso, por aquilo, e por aquilo, e por aquilo, e por aquilo, e por aquilo, aquilo. Tá bom. Esse fulano vem à missa aos domingos? Não. É casado na igreja? Não. Pode? Pode. Confessa? Ixi, é muito tempo que não. Então o capeta vai bater até moer. Não tem meio termo. Se nós que já estamos rezando e estamos em ação de graça, ele bate, só que nós ainda temos mais força. Quem arregaça a porta da casa para o demônio, quando você falta uma missa dominical, o demônio vai destruir sua vida inteira. É igual o jovenzinho aí que está namorando e tem relação sexual no namoro. Aí depois confessa, eu falo: olha, cuidado. A confissão te tira do inferno, mas as consequências daquele ato, o que você pôs de demônio na sua vida, depois você vai pagar por isso até por muito tempo. Ah, mas eu confessei. Sim, tira do inferno, mas as consequências temporais são gravíssimas. E depois apanha até, né? E depois vem os cacos aqui reclamando de Deus, que Deus não me ouve, né? A eles então dirás: se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que vos dei, a escutar as palavras dos meus servos e profetas, que eu vos tenho confiado, né, com solicitude, e para vossa orientação, e que vós não tendes escutado. Deus sempre usa alguém, né, para falar a verdade. Poderia Jesus vir cá, um trovão, a voz dele, mas ele sempre quer usar um ser humano. Por quê? Porque Deus quer que eu seja útil, amado. Então, é o padre, é você na família. Seus filhos, por exemplo, se os pais não educam na fé, já é um déficit insubstituível. A primeira missão dos pais é educar os filhos na fé. O padre falar o que a igreja manda, abrir os olhos do povo, bater o cajado, né? Falar daquilo que é essencial. E naquela época, desde aquela época, o povo não ouve os que eu envio, né? Para a vossa orientação.
E farei desta casa uma segunda Silo, farei uma cidade amaldiçoada. As pessoas que não obedecem ao evangelho em bom Jesus atraem a maldição para a cidade. As pessoas que obedecem o evangelho em bom Jesus protegem das maldições. É sempre assim. Sempre assim. Os sacerdotes e profetas e todo o povo presente ouviram Jeremias, né? Quando Jeremias acabou de dizer tudo isso que o Senhor lhe ordenava falar para o povo, prenderam-no, os sacerdotes, os profetas e o povo, dizendo: este homem tem que morrer. Olha só, as palavras que incomodam fazem que muitos queiram matar quem fala a verdade, ao invés de agradecer, né? Queriam matá-lo. Porque dizes que em nome do Senhor profecia, né? Então, o povo ainda se revolta com a verdade. Esse é um fato. Hoje nós estamos lembrando a memória de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola era uma família abastada que sonhava em ser militar, cheio de glória. E aí teve um tiro de canhão que pegou na sua perna e quebrou. Machucou uma, quebrou a outra. Lá em Pamplona, na Espanha. E ele teve que ficar internado e deixou de lado. Durante a internação, ele pensava um pouco na glória de ser um grande soldado, ou lia, e ele recebeu a vida de Cristo e também de alguns santos. Então, Santo Inácio notou que, quando ele pensava em ser um soldado famoso, tinha um prazer naquele momento. Quando parava de pensar, tinha um vazio. Quando ele lia a vida de Cristo, de santos, ele sentia um prazer naquele momento. Quando ele parava de ler, o prazer, a plenitude, a alegria continuava. Então ele pensou, uai, tem alguma coisa errada. Quando eu penso em algo deste mundo, pode até dar um prazerzinho no momento, mas logo, logo eu caio no vazio. Quando eu penso nas coisas do alto, então aquele soldado que eu queria ser num campo de batalha para ganhar glória humana, agora eu quero ser para Deus. Aí ele deixou tudo e fundou em Paris a Companhia de Jesus Jesuítas, né? E fez um trabalho maravilhoso aqui no Brasil e no Paraguai. Os livros de história não contam, mas eles educaram os índios de uma forma espetacular, né? Espetacular. Tanto é que fez com que o Marquês de Pombal obrigasse o Papa a extinguir os jesuítas. E é por isso que os portugueses trouxeram depois os negros da África. Porque os jesuítas já tinham educado quase os índios nas aldeias e reducciones. Era uma sociedade maravilhosa. Ninguém fala isso, né? Então, Santo Inácio é o grande fundador. E também eles ajudaram a combater a reforma protestante, a chamada Contra-Reforma. Santo Inácio é um dos mais responsáveis. Por quê? Porque os dos jesuítas não eram obrigados a cumprir o tempo de coro, todo mundo junto, né? Fazer todas as orações do dia. Eles podiam rezar fora. Isso ajudou muito na missão dos jesuítas na época, no século XVI, né? Santo Inácio foi um grande santo da Contra-Reforma, São Francisco Xavier, Santa Teresa d'Ávila, tantos outros. Muito bem. E o Evangelho? Jesus estava ensinando de modo que todos ficavam admirados com a sabedoria. De onde vem essa sabedoria, essa admiração? Vem do alto. Isso se chama unção. O que eu quero aqui na paróquia é pessoas ungidas. Para ser ungido, você tem que ser de oração, sacramento e caridade, com humildade, reconhecendo que tudo vem de Deus, né? Então, reconhecendo a dependência. Essas pessoas são ungidas, porque elas deixam morrer para a graça de Deus. Unção nas pastorais, dos coordenadores de pastorais ungidos, no Ministério de Música,
os ministros da Eucaristia, os coroinhas ungidos. Nós precisamos de pessoas que todo mundo sinta a presença do Espírito, a pessoa que é aberta ao Espírito Santo, que fala com autoridade, antes com a vida, e se preciso for, com palavras, né? Mas Jesus estava na cidade que ele cresceu, não foi nem nasceu, né? Em Nazaré, ali na região. E aí, aqueles que já viram ele, por isso que geralmente o bispo não manda padre para o lugar onde o padre nasceu. Geralmente, não é proibido. Por quê? Ah, você é o filho do Zé Miguel. Ah, te vi. E aqueles que vê a gente fazer bagunça, né? Aí, agora lá, tá passando de santo, né? Eu conheço esse menino, tá querendo fazer de santo agora, querendo ainda corrigir os outros, e acaba que não dá moral para a ação do Espírito Santo, que pode sim mudar a vida de alguém. Não mudar a pessoa para boa, ela tem que ser dependente de Deus, mas mudar a vida. E diziam, de onde vem essa sabedoria? Não é ele o filho do carpinteiro, filho de José? Né? Ou seja, a gente conhece esse cara. Cresceu aqui. De onde vem isso? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Ó, a palavra irmãos aqui. De quem são filhos Tiago, José, Simão e Judas? Maria de Cleofas. Não é filho de Maria. Ele está chamando de irmãos. Então aqui já é uma prova bem certa que eles usam a palavra irmãos para primos, para parentes próximos, porque em hebraico não tem a palavra primo. Tem ar, que é irmão, e ben dod, que é filho do tio. Como é que eu vou falar? O filho do tio, filho do tio. Então eles falavam ar, irmãos, para todo mundo. E suas irmãs não moram conosco? E Jesus teve irmã? Em que momento algum fala que Maria teve uma filha? Então, porque são parentes próximos. Entenderam? Ah, mas o evangelho foi escrito em grego. Em grego tem irmão? Tem. Adelphos, irmão, tem primo, né? E Anépsios, primo. Mas os autores dos evangelhos quiseram manter a chamada influência semítica. O que é isso? A influência do hebraico no grego. Então, se em hebraico fala irmãos, eles quiseram escrever em grego irmãos, tá? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Se tem um lugar que vocês não conseguem evangelizar fácil, é a família, né? Aí você vai chegar lá assim, eu estava na missa. Agora para você tudo é missa. Comadre, você tem que ir fazer isso. Vai cantar de santa agora. Você agora fica babarra lá do. Eu não uso batina para falar que saia, né? Do padre. Usa a túnica. E agora você é o lugar mais duro. E é o lugar que mais todo mundo quer, tem ansiedade para o povo se converter. Então, quem se converte morre de ansiedade que a família se converta e acaba que não acontece isso fácil, né? Por quê? Porque o coração é fechado, já te conhece, não confia que a graça é mais forte que a nossa natureza, já conhece os seus defeitos, né? E não quer dar chance ao Espírito. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque não tinham fé. O lugar que Jesus menos fez milagres foi onde ele foi criado, porque o povo não dava fé, né? Isso nós temos que superar com a vida de oração. Uma pessoa perdida pode sim mudar de vida, pode sim ser um grande instrumento na mão de Deus, pode ser uma profeta, né? Aliás, essas pessoas que vêm do nada da igreja, caem aqui e apaixonam por Jesus, geralmente Deus usa muito, né? Porque tem mais humildade. É mais fácil
do que quem está na igreja há muitos anos e não busca se converter. Para depois essa pessoa se converter, é mais difícil. Então vamos ficar espertos. Vamos pedir a Deus que nos dê a graça de ver sempre nos outros a possibilidade de mudança e de estar de ouvido atento. Deus pode usar pessoas que você menos espera para te falar algo que Ele queira de você, né? Como já aconteceu comigo muitas vezes. Então que o Espírito Santo nos faça sempre confiar que a graça é mais forte do que a nossa natureza corrompida. Que Ele pode fazer de um grande pecador um grande santo, como Paulo, como tantos outros, né? Como Agostinho, tantos outros aí que se converteram depois de perseguir cristãos, depois de matar, de roubar. E você que está me ouvindo e tem um vício que não consegue sair, adultério, masturbação, desonestidade, joguinho de bets, e está querendo desistir, não desista. Fala, Senhor, me ajuda, Senhor. Me dá graça. Todos os dias, vem aqui. Eu tenho certeza que logo, logo você vai estar liberto. Que Nossa Senhora, Rainha dos Dons e da Graça, nos ajude. Assim seja.